Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Fala. Pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, eu não acho nem que é o que vai acontecer. Mas na situação da tabela atual, você pode ter umas semifinais somente com o Flamengo de grande. Isso mesmo. Olha que desastre que seria isso. Pode ser Volta Redonda, Flamengo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, por exemplo. Rapaz, eu acho que não. Eu acho que Vasco ou Botafogo, principalmente, vão acabar conseguindo uma vaguinha aí. O Fluminense precisa ganhar esses dois jogos e torcer por outros resultados. Não basta ganhar esses dois jogos. Se ele ganhar os dois jogos e o pessoal que está acima dele também pontuar, ele fica fora. A situação do Fluminense é a pior de todas. Mas não está afastada essa possibilidade da gente ter uma semifinal e final somente com o Flamengo de grande. Seria um desastre absoluto em termos de campeonato, né? Em termos de arrecadação desses jogos semifinal. Já imaginou uma semifinal entre Volta Redonda e Sampaio Corrêa? Qual é a graça dessa semifinal? Né? É dureza, é bastante duro de aturar. Agora, Renato, com você mesmo, esse jogo aí é Flamengo e Vasco do fim de semana, ia ser às 4 da tarde, mas não vai mais, vai ser às 21h45 da noite, por quê? E a Globo, que é a detentora dos direitos, topou mudar o horário do clássico com uma ação nos bastidores, que foi do Flamengo. A reportagem do UOL hoje mostra que o clube teve diversas reclamações depois do 0x0 contra o Fluminense no último sábado. O jogo foi ruim pra caramba, num calor de 200 graus. Os jogadores e a fisiologia do Flamengo reclamaram e alertaram para o risco de lesões com a interferência do clima na recuperação pós-jogo. Por isso esse jogo vai ser às 21h45. Eu fico falando sobre emergência climática lá no meu Twitter, a galera fala que eu sou burro, que eu não sei nada, que faz 500 anos que é assim no Rio e tudo mais. Bom, mudou o horário do jogo, porque a coisa... Esse jogo às 4 horas é criminoso, Tirone. O Rio está parecendo uma fornalha. E vamos lá, muito antes do efeito estufa, lá nos anos 60, nos anos 70, o jogo era às 5 horas da tarde, gente. 5 horas da tarde. Era um clássico isso. Clássicos em São Paulo. Clássicos no Rio eram assim. E sabe por que no Rio era às 5? Porque era a hora que o sol não caía mais em cima do gramado. Você não tinha aquele negócio de claro e escuro, entendeu? Isso. O gramado, já por causa da cobertura do Maracanã, já estava sombreado. Então não era à toa, né? Aí vieram as modernidades, as arenas, isso, aquilo, esqueceram disso. Jogo às 4 horas no Rio de Janeiro, no verão, é uma tentativa de homicídio. Agora, a Globo tem sempre aquela pitada dela que complica. Qual seria o ideal, esse jogo? 6 horas da tarde. Mas 6 horas da tarde para a Globo não interessa, porque 6 horas da tarde entra no meio da grade lá da Globo e faz uma bagunça. 9h45, que é um horário muito tarde para o torcedor que vai ao Maracanã e sai do Maracanã, que é um lugar, tudo bem, é um lugar central na Zona Norte ali e tudo, mas, o Rio de Janeiro não está mole. É preocupante para o torcedor que vai e que volta do Maracanã, vai voltar do Maracanã meia-noite. Não é um bom horário para ficar circulando ali, né? Eu acho que o ideal teria sido esse jogo às 18 horas, ou então, tudo bem, quer jogar de noite? 20 horas. Agora, 21h45, os dois clássicos vão ser às 21h45, contra o Botafogo amanhã e contra o Vasco no sábado. Aí é aquela coisa, é a vontade do Flamengo de não jogar no sol, que é razoável, mas somada à vontade da Globo, que não quer estragar a grade dela. Então, o que acontece é que dá esse negócio de 21h45, que é melhor do que as 4h30, sem dúvida nenhuma. É melhor do que as 4h30. Se só pudesse escolher esses dois horários, melhor jogar às 21h45. Mas dava para fazer uma coisa bem melhor, né? Ou 18 ou 20 horas. Seria bem melhor, mais seguro para o próprio torcedor e num clima ameno para os jogadores. Detalhe, só para fechar. Fala. Da força do Flamengo, né? Fluminense e Nova Iguaçu, no domingo, 4 da tarde, Maracanã. Também vai estar calor. No outro final de semana, Vasco e Botafogo, 4 da tarde. Então, mas será que não vai mudar esse Vasco e Botafogo? Acho que vai mudar também. Né? Agora pegou mal. Pode até ser, hein? Pode até ser. Mas aí tem uma questão do sábado e do domingo da televisão, né?
E a última rodada do campeonato, aquela que todo mundo tem que jogar no mesmo horário, fora o Flamengo, tem o jogo no sábado, todo mundo às 4 da tarde. Então, por enquanto, tá todo mundo jogando às 4 da tarde, fora o Flamengo. Só para fechar com relação ao Flamengo, Renato, tem esse clássico contra o Vasco, mas vamos combinar que tá tudo muito bem, né? Pelos lados do Flamengo, sem grandes coisas. Apesar do jogo horrível, né? Contra o Fluminense. Botafogo antes. Tem o Botafogo antes. É verdade, tem jogo contra o Botafogo antes. Diga lá. Não, a grande decepção foi o Fla-Flu, né? O Fla-Flu foi um jogo horroroso. Eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido o pior jogo do Felipe Luiz. Aliás, o outro Fla-Flu também tinha sido a única derrota do Felipe Luiz como treinador para o Fluminense. Os dois Fla-Flus foram muito ruins para o Flamengo. O Flamengo não jogou nada, o Fluminense jogou bem, ganhou. E nesse último agora, nenhum dos dois jogou nada. Foi um jogo horroroso, um jogo que teve um único lance digno de registro, que é um cruzamento do Ayrton Lucas, já no finalzinho do jogo, na cabeça do Cebolinha. O Cebolinha cabeceia bem e o Fábio faz uma defesa portentosa. Só. O resto foi de doer os olhos. O Felipe está fazendo um controle de carga, né? Ele está botando uma hora um time titular, outra hora ele bota um time bem mesclado, mas usando alguns reservas que podem ser titulares, caso do Luiz Araújo, caso do Cebolinha, caso do Danilo, que provavelmente vai jogar esse jogo contra o Botafogo também. Então o time do Flamengo está num processo, diria Felipe Luiz se fosse português. Mas o Felipe Luiz não é português e não dá essas desculpas. Que bom, sabe, a diferença. Gente, a entrevista do Tite, a entrevista do Felipe Luiz devia passar em escola de jornalismo. Atenção, vocês vão aprender o que é uma boa entrevista e o que é um horror de entrevista. Não repitam os termos do professor Adenor, pelo amor de Deus. Não fiquem nessa neura que nós ficamos tantos anos com ele na seleção, que todos os coleguinhas começaram a falar em zona 14, em REC 7, em outras bobagens dessas. Você vê a entrevista do Felipe Luiz e não tem nada disso. É português escorreito. É uma beleza, realmente uma maravilha. O nosso Tite... Diga. Não, eu ia completar que eu também gosto muito das entrevistas dele, mas pode completar, desculpa. São excelentes. As outras eram mel de coruja. Vocês gostaram tanto do mel de coruja? A entrevista do Tite era mel de coruja, era para enganar trouxa, entendeu? A do Felipe não. Então, na verdade, o Felipe está fazendo lá um rodízio, tá? A coisa está andando bem, não há dúvida, o time está cada vez mais entrosado. E a gente só vai... O torcedor precisa se acostumar a isso. A gente só vai ver o Flamengo 100%, o Flamengo com todos os seus titulares escalados, juntos ao mesmo tempo, a partir do início do Campeonato Brasileiro. Talvez na final do estadual também. Mas antes disso, o Felipe já disse textualmente: não vou quebrar jogador em campeonato estadual. Não vou repetir esse erro. E está certíssimo. Palmas para ele. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo na TV. Eu fico com vocês aqui no chat do YouTube. Não saiam daí. Mandem suas mensagens para a gente aí.